Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, vim aqui passar um pouquinho para vocês de física quântica, um pouquinho do homem, universo, e para a gente começar a entender um pouquinho onde a gente está, o que a gente tem de conhecimento hoje sobre o ser humano, o nosso planeta e como a gente vive, tá ok? Então, eu coloquei aqui no quadro uma fórmula do Einstein, né? EmC quadrado, muito conhecida, né? Energia igual a massa multiplicado pela constante da velocidade da luz, né? Ao quadrado. Mas eu quero atentar para essa parte aqui, energia igual a massa. Energia igual a massa. O que isso quer dizer? Massa, partícula, pele, osso, isso que nós somos. Nós estamos dentro desse corpo físico, né? Esse corpo físico que nós somos, né? Então essa massa, ela não é só massa, ela é a mesma coisa que energia. Tem essa constante aqui, isso aqui a gente vai ver depois, tá? A gente vai analisar isso aqui depois. Mas vamos se atentar nesse patamar aqui, ó. Energia igual a massa. Isso quer dizer que esse corpo que a gente acha que é de carne e osso não é tão carne e osso assim. Como assim? O que você quer dizer com isso? A gente já viu em estudos que o nosso corpo físico, vamos ver, passar para cá, o nosso corpo físico, né? Não sou muito bom de desenho não, hein? Vamos lá, esse aqui é o nosso corpo físico, certo? Esse corpo físico tem aqui todo o seu sistema, né? E a gente sabe que aqui a gente tem um carinha que é o nosso coração. Ele não é dessa forma aqui, né? O coração ele tem um formato bem peculiar, né? São basicamente assim, né? A gente tem lá as átrio, ventrículo, direito e esquerdo, certo? A gente tem essas partes aqui, né? O sangue entra aqui, sai para lá, o sangue vem por aqui, volta para o pulmão, né? Enfim, mas o que a gente quer dizer com isso? Esse tecido, tanto do coração quanto lá dos pulmões, eu sou muito bom desenho. Quanto dos pulmões, o tecido do pulmão tem lá as ramificações, né? E esse tecido e esse tecido, eles derivam da mesma coisa, que é um carinha chamado célula. O que a célula é? Ela se modifica para a especificação de cada tecido. Mas a célula é composta por moléculas. H2O, por exemplo. O que isso quer dizer? Moléculas, a gente está indo aqui de um nível biológico, né? Biológico, celular, molecular. Mas o que são as moléculas? As moléculas são nada mais, nada menos do que um conjunto de átomos. Então a gente tem basicamente isso aqui, certo? Um átomo, um próton, o vermelhinho aqui representa o próton, o azulzinho representa o elétron e o verdinho representa o nêutron. Tá pequeno aí, né? Vamos tornar esse desenho macro. Tcharam! Então a gente tem aqui o átomo. Parece um átomo, né? Finge que é um átomo. Esse aqui é o próton, carga positiva.
nêutron, carga neutra, certo? E aqui o elétron, carga negativa. Esse desenho aqui que eu fiz seria uma simulação de uma eletrosfera, né? Aqui, que o elétron, a gente tem aqui núcleo, tá? E a gente tem a eletrosfera. Então o elétron, ele por atração magnética, existe uma força chamada força magnética que atrai o elétron para o núcleo. Isso não faz com que o elétron se perca. Então ele fica gravitando ao redor do núcleo, né? Ele não cola aqui, né? Porque isso é um outro aspecto, né? Mas que a gente pode adentrar em outro termo. Eu estou passando muito geral em cada parte para que a gente entenda a relação entre elas, não específica, mas a relação. Então, prótons, nêutrons e elétrons são, né, Chita? São partes do átomo. Mas e aí? E esse cara? E esse cara? E esse cara? Eles não têm mais partes, porque a gente está vendo que está subdividindo. A gente viu lá, desde o corpo humano. Aí tinha o coração biológico. A gente foi pro celular. A célula parece um ovo. E a gente foi pro molecular. E o molecular a gente tem átomos. E além do átomo? Aquela constante, lembra aquela constante lá? Energia igual a massa vezes a constante. Esses dois aqui, energia igual a massa. Então essa massa aqui do corpo, que passou por um sistema biológico, nível celular, nível molecular, nível atômico, a gente está fazendo essa massa chegar, a gente está chegando no nível energético dessa massa. Além, hoje a física, a gente já tem estudos mais avançados que a gente vê que o átomo, o próton, o nêutron, o elétron, eles são formados de uma outra partícula chamada quark. Quark. E que esses quarks eles têm N variações para cima, para baixo, do avesso, enfim. E além do quark eles têm subdivisões, que existem duas teorias, né? Teoria das supercordas, teoria dos bósons de Higgs, enfim. E que além disso existe o vácuo quântico. O que quer dizer? Pegaram isso aqui que é palpável, matéria, isso aqui, deram um zoom, chegaram no sistema, a gente sabe que sistema biológico não precisa de tanto zoom, né? Só abrir aqui ó, a caixinha torácica aqui, abre e já chega no coração. Mas deram um zoom no tecido do coração, viram as células, com várias partezinhas iguais, né? Deram um zoom, chegaram nas moléculas que tem dentro das células. Isso aqui é química, moléculas, né? Bioquímica. E a física, chegando no átomo e além do átomo. E os físicos constataram que quanto mais um se dá, chega num espaço. Uma coisa era muito colada, mas quando você dá um zoom você vê espaço, chega a ter espaço entre as células. As células são coladinhas, mas tem o tecido intercelular, né? E dentro da célula existe espaço dentro da célula, existem as peças dentro da célula, núcleo, organelas, enfim, e todas aquelas substâncias de proteínas e enzimas e tudo mais, dentro da célula ocorrendo todas essas funções. E no fim essas proteínas, essas substâncias são o que? São moléculas, né? Esses remédios que a gente toma, né?
tem uns nomes tão complexos, né? Mas são nomes a respeito das junções moleculares, né? Ele tem a química orgânica, né? Que trata desse assunto. E, além disso, existe, mais profundamente, dá um zoom, entre essas moléculas existe espaço. Elas têm uma certa organização, né? E existe espaço entre as moléculas. Isso num nível cada vez menor, mas esse nível menor existe espaço nele. Acredito ou não, existe espaço nele. E aqui no átomo, a mesma coisa, ainda menor, o núcleo está aqui no centro e o elétron está lá longe. Então, e quando vai num nível menor ainda, existe espaço, e cada vez mais espaço, e cada vez mais espaço, até que chega no espaço só. Deram zoom lá, chegaram num ponto que só tem espaço, não tem mais nada. É verdade, não tem mais nada. Mas o que é esse nada? É o nada que formou o quark, que formou o próton, que formou o nêutron, que formou o elétron, que formou as moléculas, formaram as células, formaram os tecidos. Uma variação nesse nível forma outras moléculas. Uma variação no nível atômico forma outro tipo de molécula. Acrescentou um próton aqui, vamos falar um átomo aqui com 2 prótons no núcleo. Sei lá se isso é possível, não sou físico, mas enfim, já não é mais aquele que tinha um só. Mudou uma pequena característica, mudou totalmente o átomo. É outro átomo. As mesmas partes do átomo, tem prótons, tem nêutrons, tem elétrons, mas se você muda uma característica, ele muda a função. Aí é um outro elemento. Né? Hidrogênio, a gente sabe que é. Isso aqui seria de hidrogênio, né? H. Esse aqui seria um oxigênio, né? Aqui é H2, são 2 hidrogênios para um oxigênio. E o que acontece? Mudou a característica, mudou a quantidade de constituição atômica, muda a molécula. E aí, se você muda o conjunto de moléculas, você muda a substância que faz parte da célula. Se você muda a composição da célula, ela forma outros tecidos, né? Que no tecido lá do pulmão, do coração, tecido muscular, tecido nervoso, tudo é baseado em célula. Mas cada um tem uma função, cada um adquire uma especificidade. Aonde eu quero chegar com isso? Esse cara aqui. Massa igual a energia. A gente acha que a gente é massa, partícula, né? Duro? Não é. É uma impressão. É uma percepção que a gente tem de que nós somos massa, mas nós também somos energia.